Iniciamos hoje uma grande trajetória de conversão, um retiro, como a gente costuma fazer às vezes em nossas comunidades, nossa caminhada de fé, um retiro que anualmente a igreja nos propõe nestes 40 dias, lembrando, recordando os 40 anos de travessia do deserto, os 40 dias de Jesus sendo tentado no deserto e também a nossa quaresma anual. A palavra de hoje salienta o quanto essa experiência deve ser interior em primeiro lugar. O risco de vivermos isso na exterioridade e perdermos a riqueza da experiência da quaresma a partir do coração e do coração para a vida. Era muito comum no Antigo Testamento e ainda no Novo Testamento que a penitência e as práticas de penitência fossem públicas e acompanhadas de muitos sinais exteriores. O Salmo da missa de hoje, por exemplo, fala do arrependimento de Davi, né? E quando Davi soube do tamanho, se deu conta do tamanho da traição do seu general, que ele tinha cometido ao general Urias e ao próprio Deus, diz o texto lá do Antigo Testamento que Davi se arrepende, se dá conta do que tinha feito, e Davi então raspa a cabeça, se veste de saco, senta nas cinzas. São todos sinais exteriores de penitência. Remetendo a esses sinais exteriores comuns de penitência, o profeta Joel, na primeira leitura de hoje, não despreza a importância ou o valor desses sinais exteriores de penitência, mas deseja colocar cada coisa no seu lugar, dizendo que primeiro a gente rasga o coração e depois a gente rasga as vestes, que era o sinal, né? Rasgar as vestes e se vestir de saco, um sinal de um processo penitencial. Ou seja, o profeta Joel sugere que a penitência comece, que a conversão, que o arrependimento comece exatamente na consciência interior, no encontro interior com o Senhor que me convida à mudança e eu que decido e aceito o convite à mudança e que decido mudar. Esse aspecto nosso, pessoal, de minha adesão a esse convite está salientado na segunda leitura, quando Paulo diz: reconciliai-vos com Deus. E mais do que isso, deixai-vos reconciliar com Deus. O deixai-vos reconciliar, quer dizer, que eu preciso deixar, significa que eu sou livre para não reconciliar, mas sou constantemente convidado a essa reconciliação com Deus. Ou seja, estará sempre salvaguardada a minha liberdade de não querer me reconciliar com Deus e até mais do que isso, de exteriormente oferecer sinais de um processo de reconciliação que não está acontecendo interiormente. Mas o desejo do nosso Deus é: reconciliai-vos com Deus, voltai para Ele. Jesus chama atenção para os riscos desta reconciliação quando ela é exterior e não é interior, né? E aí Jesus diz assim: olha, quando você for rezar, não precisa fazer isso para que alguém veja que você está rezando e pense: olha como ele é piedoso. Faça isso no silêncio do seu quarto. Faça isso no segredo do seu quarto, do seu coração. Jesus diz: quando você fizer jejum, não fique com aquela cara de quem já morreu e está passando fome. Não. Lave a cabeça, passe perfume. Viva isso interiormente em primeiro lugar. As pessoas não precisam saber. Isso não vai qualificar em nada a sua prática. E Jesus começa, eu deixei por último, né, falando da prática da esmola, da caridade. Quando você também fizer isso, não precisa tocar trombeta, a imagem que Jesus faz. Talvez hoje Jesus dissesse assim: fazer uma selfie. Não precisa fazer uma selfie que você está dando uma coisa, fazendo a caridade e tal, né? Precisa disso, porque aí você recebe a recompensa dos homens que dizem: olha,
que gesto bonito, quanta piedade, quanta generosidade, mas faça isso. A ideia de Jesus é exatamente chamar a atenção para os riscos de transformar práticas fecundas em práticas estéreis, se elas são apenas exteriores e não são, sobretudo, interiores, a partir do coração. Por isso, todo ano, nós somos convidados a viver uma quaresma que seja de conversão interior. Comece lá. Depois, naturalmente, isso transborda, aparece exteriormente, mas que antes e acima de tudo comece no interior. Eu lembro que a primeira vez que eu visitei os jardins zoológicos, já contei isso para vocês, não lembro, eu tinha 9 anos. As escolas do município costumavam fazer passeios assim com as crianças. E foi assim que eu fui no Jardim Zoológico, foi assim que eu fui no Planetário da Gávea, foi assim que eu fui no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, tudo com o passeio da escola. Quem lembra disso? Mais de 40, que isso é uma coisa bem antiga, né? E eu lembro de ter ido ao Jardim Zoológico com a tia Rosângela, minha professora do antigo CA. Eu tinha menos, hein? Eu acho que era mais novo um pouco. Vamos lá. E aí, fiquei encantado vendo aquelas coisas que eu só conhecia pelos livros ou pela televisão, leão, né, onça. E aí eu tive uma decepção enorme quando nós chegamos na parte dos répteis, das cobras, porque era uma parte que tinha assim, tipo um lago em volta, uma parte um pouco mais alta estavam as árvores e elas ficavam ali nas árvores. E a gente tinha que ter a sorte de uma delas querer dar o ar da graça para a gente poder olhar as cobras, né? E aí eu lembro que ficamos eu e os colegas procurando, e nesse dia elas não estavam a fim de sair para serem vistas, né? Foi uma decepção, mas teve um negócio lá que me chamou a atenção. Num dos galhos tinha um couro solto de cobra, como se fosse uma cobra oca, no galho. E eu chamei a professora, tia Rosângela, perguntava tudo. Perguntei para ela o que era aquilo, o que tinha acontecido. E ela aproveitou e explicou para a gente que de tempos em tempos, um ciclo, né? A cobra passa por aquele processo, ela nos explicou lá, que a cobra larga o couro velho e sai com uma roupa nova, com um couro novo. Ela não necessariamente morreu, mas necessariamente se renovou, largou o couro e continuou. Depois, quando eu fui para a 6ª série na escola, tinha lá no meu livro de ciências, na abertura do livro, a citologia, que era o estudo da célula para os tecidos, dos tecidos para os órgãos, dos órgãos para os sistemas. Era esse caminhozinho que era feito lá. E aí eu lembro que no meio lá do estudo tinha um dado que imagino que se confirme até hoje, porque eu nunca ouvi nada contra, que o nosso corpo, de tempos em tempos, um bom tempo, ele passa por um processo de renovação celular muito interessante. É como se a gente morresse do ponto de vista celular e passasse a ser outra pessoa do ponto de vista celular. Ou seja, até a nossa estrutura física, né, em relação aos neurônios é uma percepção um pouco diferente, mas a nossa estrutura física, ela também necessita, ela também vive esse processozinho de renovação. Quando eu fui para a universidade, um professor meu que é vivo até hoje, um padre, foi professor, ele foi missionário no Japão, viveu lá por muito tempo, contou para a gente que no Japão o transporte marítimo é essencial para a economia do Japão, muita coisa sai e entra lá pelo mar. E ele contou para a gente que fez diversas viagens, visitando cidades, indo a alguns lugares, olhou os portos das cidades
E um detalhe chamou a atenção dele, que toda vez que o navio chegava num porto, precisava parar um tempo, aí fazia uma limpeza do casco meticulosa antes de seguir viagem. O casco do navio precisava ser limpado. E ele disse que certa vez então cercou o camarada e perguntou por quê e para quê, né? E aí o camarada explicou para ele o seguinte: se não fizer aquilo, vão grudando umas coisas no casco, a viagem vai ficando mais cara, porque o navio fica mais pesado e mais perigosa, porque oferece riscos, porque aquele é um peso não computado para a viagem. Então, sim, havia necessidade de regularmente fazer essa limpeza do casco. Quando eu fiz o encontro de adolescentes com Cristo, pasmem, eu fiz o encontro de adolescentes com Cristo, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, uma das palestras lá falava sobre conversão. E aí eu lembro que o senhor que veio dar a palestra, de saudosa memória, já partiu, ele entrou com uma mala. Chamaram, vamos chamar fulano para dar palestra. Aí veio ele com uma mala, arrastando a mala. Aí ele veio, todo mundo olhando aquilo, né, achando, admirado com aquilo. Ele colocou a mala em cima de uma mesa e abriu a mala. E a gente doido para ver o que tinha dentro da mala. E aí ele começou a dizer assim para a gente: pensem que vocês têm que fazer uma viagem longa e levar essa mala por esta viagem toda. Aí ele começou a tirar umas coisas de dentro da mala. Convém levar uma chave de boca nessa viagem? Aí a gente, não. Convém levar alimento perecível na viagem? Tudo isso ele tinha lá dentro. Não. Convém levar material de limpeza, não de higiene pessoal, de limpeza na viagem. Não. Eu sei que ele foi tirando coisas, e a gente concordando que aquilo ali não tinha necessidade dentro daquela mala. Depois ele fechou a mala, foi embora, e a gente ficou sem entender bem. Depois ele voltou. Aí ele voltou e disse assim: olha, todo mundo está aqui de passagem, viajando, e carregamos uma mala. Tem gente que viaja mais tempo, tem gente que viaja menos tempo. Hoje, por exemplo, partiu, foi para a casa do pai, Dona Terezinha, mãe de Alzira, viajou tempo à beça. E leve, né? Levezinha. Mas viajou bastante tempo e hoje foi para a casa do pai. Às vezes acontece da gente ter uma viagem mais curta. Mas não importa, hein? Uma mala pesada é inconveniente em qualquer viagem que a gente faça. Ela só parece agradável na hora que a gente parece se cercar de tudo que precisa e o que não precisa. Mas quando a gente começa a ter que carregar a mala, aí fica difícil e fica pesado. E ele dizia, se a gente não tem a coragem de vez ou outra abrir a mala, olhar para a mala e se perguntar, preciso levar isso? Não preciso? Então eu vou tirar e não vou continuar a minha viagem com isso. A viagem vai ficando insuportável. Escolha o exemplo que você quiser. A quaresma pode ser um tempo de renovação do couro, largar o couro e ir. A quaresma pode ser para a gente um tempo de renovação celular, nossas células psicoemocionais e espirituais. A quaresma pode ser também para você algo semelhante a uma paradinha e a corajosa iniciativa de tirar da mala, por mais que você carregue há muito tempo, hein, algumas coisas dali de dentro e dizer, não vou mais carregar isso, não tem necessidade de carregar. Ou a quaresma pode ser para mim o grande convite para dar uma boa limpeza no casco do navio, para a viagem continuar segura, veloz e tranquila. Desejo a todos uma quaresma abençoada. Vamos lembrar nas práticas sugeridas por Jesus, a oração.
Então é um tempo especial de oração pela palavra de Deus, pela leitura orante da palavra de Deus, pela reflexão da palavra de Deus. O jejum, cada um sabe onde lhe dói mais, né? Onde você vai exercitar o autodomínio de maneira mais eficaz. Pode ser um jejum mesmo de privação de alimento, mas às vezes é o jejum da língua, às vezes é o jejum do olho, às vezes é o jejum de afetos, de sentimentos ruins que a gente alimenta dentro. Cada um terá a sua medida e o seu caminho e entenderá qual é o seu melhor caminho. E também a caridade. A caridade é o último, é como dizer assim, um corolário, a conclusão, é quando a gente coroa ali, né? Interessante perceber que no Brasil, desde a década de 60, por iniciativa do cardeal Dom Eugênio Salles, eu acho que alguns de vocês lembram, né? Foi criada a campanha da fraternidade. Depois, mais tarde, houve até uma ocasião que o próprio Dom Eugênio Salles fez uma campanha à parte por não entender que naquele ano o proposto era uma campanha de acordo com aquilo que estava ali no espírito de lançamento da campanha da fraternidade. Mas a igreja vive esse momento de comunhão e sugere para uma das práticas quaresmais, essa aí da esmola ou da caridade, aquela reflexão sobre a campanha da fraternidade. As coisas precisam ser colocadas bem no seu lugar direitinho. A campanha da fraternidade não contém a quaresma. Ela está contida na quaresma. Se a gente vai pensar naquela representação, né, dos conjuntos da matemática, né, contém ou está contido, a quaresma contém a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade está contida na quaresma e ela é para a gente um caminho, uma sugestão, uma riqueza para a gente viver em comunhão essa dimensãozinha da esmola ou da caridade. A proposta para este ano é o diálogo. Eu vou pedir autorização a vocês para a gente, assim, depois, na hora dos avisos, eu rapidamente falar só um pouquinho sobre o que está sendo proposto esse ano para a campanha da fraternidade. Mas gostaria que vocês entendessem dentro do que seria ali o cômputo geral, né, o geral dessa homilia de Quaresma, onde se coloca para a gente a proposta da campanha da fraternidade. Em, assim, grosso modo, esse ano a proposta é o diálogo. É a experiência da gente entender que a nossa fé nos convida à fraternidade e ao diálogo. O Papa Francisco escreveu recentemente um texto bonito chamado Fratelli Tutti, somos todos irmãos. E aí talvez a gente consiga nessa quaresma, em algum momento, com a comunidade, refletir um pouquinho, olhar um pouquinho para esse texto do Papa Francisco, né, que exatamente acabou um pouco inspirando a proposta da campanha da fraternidade. Vocês devem ter observado que as pessoas estão brigando muito. Até a campanha da fraternidade já virou razão de briga. Uma campanha que propõe unidade, o povo já está brigando por causa dela, né? As pessoas estão dispostas a brigar. Acho que a campanha da fraternidade é um convite a gente, minha gente, vamos lá. Somos todos humanos, filhos do mesmo Pai, convidados a viver uma mesma casa comum que é este mundo. Então acho que o que nos une é bem maior do que o que nos divide e separa. E há um grande convite à reflexão nesse sentido. Não uma reflexão que nos faça brigar mais, mas uma reflexão que nos ajude a ter este olhar que eu sugeri há pouco, né? De que as razões que nos unem, ligadas à nossa origem, à nossa fé, ao nosso Deus, são maiores do que aquelas que às vezes nos separam. Vocês vão observar muito que no texto da campanha da fraternidade existe a expressão polarizado, mundo polarizado. O que é polarizado? Eu estou aqui, uma outra turma lá, cada um com um cabo de guerra puxando para um lado, ou entrincheirado. Se o outro colocar a ponta do nariz para fora, a gente já manda alguma coisa daqui para lá, ou vem alguma coisa de lá para cá. O grande convite é a experiência da comunhão.
a comunhão que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, a comunhão sugerida nos textos paulinos, e no caso da campanha da fraternidade, a carta aos Efésios. Eu vou falar um pouquinho depois disso, assim, bem rapidinho, prometo que eu não vou tomar um tempo grande de vocês, mas exatamente para a gente entender dentro do corpo da campanha da fraternidade que há um convite ao diálogo, um convite a depor as armas, um convite à comunhão, sugerido por esta campanha da fraternidade. Eu queria pedir que vocês, como paróquia, como paroquianos, que a gente não caísse na armadilha colocada para nós de fazer de um tempo de graça, de conversão, de salvação, de unidade, de comunhão, um tempo de divisão, né? Um tempo de briga. Por isso, esse grande convite à unidade e à comunhão. Depois da nossa comunhão, dos avisos, ali eu vou falar um pouquinho mais, mostrar para vocês o cartaz, o lema, o tema, e bem rapidamente os pontos básicos ali, para a gente ficar um pouco por dentro da proposta da campanha da fraternidade. Todo mundo entendeu direitinho? Acho que a gente pode continuar firme, né? No próximo domingo, 1º da Quaresma, aí eu começo, ó, primeira semana da Quaresma, a proposta é essa. Segunda semana, a proposta é essa. Terceira semana, aí a gente vai ali, semana a semana, esmiuçando, é a semana tal, do tema tal, vamos assim, tal, e a gente vai conduzindo em paz. Vamos ficar de pé?